Olá, eu sou o Estevão, do canal Templo de Deus, e antes de você pensar em sair desse vídeo, eu preciso que você preste muita atenção nisso. Se tudo parece parado na sua vida, se portas estão se fechando, se o silêncio tem sido maior do que as respostas, existe uma grande chance de Deus estar te preparando para algo muito maior do que você imagina. O problema é que quase ninguém entende o processo. E muitos desistem exatamente no momento em que o céu está trabalhando mais intensamente no invisível. Então, se essa palavra já começa a tocar o seu coração, deixe o like agora. Se inscreva no canal para não perder as próximas mensagens e escreva nos comentários: eu creio no processo de Deus. Isso não é só engajamento, é posicionamento espiritual. Quando Deus está prestes a fazer algo grande na vida de alguém, Ele raramente começa mudando as circunstâncias. Ele começa mudando o interior, porque uma bênção grande demais em um coração despreparado pode se transformar em destruição. Por isso, antes da promessa se manifestar, existe o processo. Antes da exaltação, existe o anonimato. Antes da vitória visível, existe um trabalho silencioso que ninguém vê, mas que define tudo. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo estranho. Não é exatamente ruim, mas também não é bom. Não é caos, mas também não é avanço. Parece que você está andando, mas não sai do lugar. E isso cansa, isso confunde. Isso faz a mente questionar: será que Deus me esqueceu? Mas deixa eu te dizer algo com base na palavra. O silêncio de Deus nunca é abandono, é preparação. Deus não desperdiça tempo e Ele nunca chega atrasado. Se Ele ainda não mudou o cenário, é porque ainda está moldando você para sustentar o que vem. O primeiro sinal de que Deus está te preparando para algo grande é justamente esse sentimento de fechamento. Portas que antes pareciam certas agora não se abrem. Caminhos que você tinha como garantidos simplesmente não avançam. E você tenta entender, tenta forçar, tenta orar para destravar, mas nada acontece. Isso não é atraso do inimigo. Muitas vezes é proteção de Deus. Existem lugares que parecem bons hoje, mas destruiriam o teu futuro. Existem pessoas que combinam com a sua fase atual, mas não com o seu destino. E Deus, em sua fidelidade, fecha portas que você não teria força para fechar sozinho. Esse fechamento dói, porque confronta nossas expectativas. Nós gostamos de controle, de previsibilidade, de segurança. Mas Deus trabalha por fé, não por conforto. Quando Ele fecha uma porta, Ele está dizendo: confia em mim, mesmo sem entender agora. E é aí que muitos falham, porque querem explicação antes da obediência. Mas na Bíblia, a explicação quase sempre vem depois. O segundo sinal é a sensação de demora. O processo parece longo demais. Você olha para trás e pensa: já era para eu estar em outro nível. Olha para os lados e vê pessoas avançando. Olha para frente e não enxerga clareza. E essa espera começa a pesar. Só que a espera em Deus nunca é tempo perdido. A espera fortalece raízes. Tudo que cresce rápido demais, sem raiz profunda, não suporta a tempestade. Deus prefere te fazer forte do que rápido. Maduro antes de famoso. Estável antes de visível. Enquanto você espera, Deus trabalha em áreas que você nem percebe. Ele trata o caráter, ajusta intenções, corrige motivações, cura feridas antigas, quebra dependências emocionais, remove orgulhos silenciosos, porque aquilo que vai chegar não pode ser sustentado por uma fé frágil. Deus molda o caráter antes de liberar a promessa. Talvez você esteja dizendo: mas eu não vejo nada acontecendo. E é exatamente isso. As maiores obras de Deus acontecem no invisível. José passou anos esquecido antes de governar. Davi foi ungido rei, mas voltou para o pasto. Jesus passou 30 anos em silêncio antes de 3 anos de ministério. O reino de Deus não funciona com pressa humana. Ele funciona com propósito eterno. E aqui está algo que você precisa ouvir com muita atenção. Se você está sendo testado em silêncio, é porque Deus confia em você. Nem todo mundo passa por certos processos. Nem todo mundo aguenta certos níveis de lapidação. O sofrimento, a espera e o silêncio não são sinais de rejeição, são sinais de chamado. Antes de continuar,
eu quero que você pare por um instante e reflita. O que Deus tem tratado em você nesse tempo? Sua paciência, sua fé, sua dependência, sua humildade. Porque tudo isso é preparação. Nada é aleatório, nada é desperdício. Nada é em vão. E se você sente que essa mensagem está descrevendo exatamente a sua fase, permaneça comigo até o final. Porque ainda existem sinais muito mais profundos que quase ninguém percebe, mas que revelam claramente quando Deus está prestes a fazer algo grande. E no final nós vamos orar juntos, para que você não apenas entenda o processo, mas permaneça firme dentro dele. Se você ainda está aqui, escreva nos comentários: eu não vou desistir no processo. Isso fortalece sua fé e ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão quase desistindo, mas não deveriam. O terceiro sinal de que Deus está te preparando para algo grande é o silêncio. Não o silêncio confortável, mas aquele que inquieta, que testa, que faz você se perguntar se suas orações ainda estão sendo ouvidas. Você ora, jejua, busca e parece que o céu não responde como antes. Nenhuma confirmação clara, nenhum sinal visível, nenhuma mudança imediata. E é aqui que muitos interpretam errado. Eles acham que Deus se afastou, quando na verdade Ele está mais próximo do que nunca. O silêncio de Deus não é ausência, é profundidade. Deus fala menos quando quer te ensinar a confiar mais. Ele retira o barulho externo para fortalecer a convicção interna. Porque fé madura não depende de estímulos constantes. Ela permanece firme, mesmo quando não sente nada. Na Bíblia, os maiores avanços espirituais vieram depois de períodos de silêncio. Entre Malaquias e João Batista, houve 400 anos sem profecia. E isso não significou abandono, mas preparação para a maior manifestação da história, Cristo. O silêncio prepara o ambiente para algo que palavras não conseguem construir. Se Deus ainda não falou, é porque Ele está formando em você a capacidade de permanecer sem respostas imediatas. E isso é raro. Por isso, é um sinal claro de preparo. O quarto sinal é que a espera começa a fortalecer sua fé de uma forma diferente. Antes você cria porque via. Agora você crê mesmo sem ver. Antes você se animava com resultados. Agora você permanece mesmo sem sinais. Isso mostra crescimento espiritual. A fé que depende de circunstâncias é frágil. A fé que sobrevive à espera é inabalável. Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer te tornar alguém que sustenta a bênção sem se perder. A espera não é punição, é treinamento. É Deus te ensinando a andar pela fé e não pela vista. Talvez você esteja cansado de ouvir "espera em Deus", porque quem fala isso nem sempre está vivendo o que você está vivendo. Mas a espera bíblica não é passividade. É obediência contínua. É continuar fazendo o que é certo, mesmo quando nada parece mudar. É continuar orando, mesmo quando a resposta não vem. É continuar fiel, mesmo quando ninguém vê. Essa espera constrói algo que nenhuma resposta rápida conseguiria: perseverança espiritual. O quinto sinal é que a dor começa a te amadurecer, não a te destruir. Você já sofreu antes, mas agora algo é diferente. A dor não te torna mais amargo, te torna mais sensível. Você não reage mais como antes. Você não se desespera como antes. Você começa a perceber que a dor está te ensinando a depender mais de Deus e menos das pessoas, a confiar mais no caráter de Deus e menos nas circunstâncias. Isso é maturidade espiritual. Deus transforma a dor em ferramenta. Ele usa o que tentou te quebrar para te fortalecer. José foi traído, esquecido, injustiçado. Mas em vez de se tornar um homem ressentido, ele se tornou um homem preparado. Quando a promessa chegou, ele não estava amargo, estava maduro. Quando a oportunidade apareceu, ele não estava ferido, estava pronto. Isso só acontece quando a dor é processada na presença de Deus. Se a sua dor está te levando para mais perto de Deus e não para longe, isso é um sinal claríssimo de que Ele está trabalhando profundamente em você. O sexto sinal é que Deus começa a tratar o seu caráter antes de te dar visibilidade. Você percebe que Ele está lidando com detalhes internos, intenções, motivações, palavras, reações, pensamentos, coisas que ninguém vê, mas que Deus vê. Ele começa a te confrontar no secreto, porque o que vai te sustentar no público
é o que foi tratado no privado. Deus nunca promove alguém que ele não tratou primeiro. Ele não libera algo grande para quem ainda não aprendeu a ser fiel no pequeno. Talvez você esteja achando estranho esse nível de confronto interno. Coisas que antes você ignorava agora incomodam. Atitudes que antes pareciam normais, agora pesam na consciência. Isso é Deus refinando você, lapidando, ajustando, porque aquilo que está vindo exige um coração alinhado. Não apenas talento ou fé verbal. O caráter vem antes da promessa, sempre. E o sétimo sinal, talvez o mais poderoso, é quando você começa a entender que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não coincide com o seu. Você começa a soltar o controle, começa a confiar mais, começa a descansar no processo. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você entendeu que Deus não falha. Esse descanso não é desistência, é maturidade. É quando você para de perguntar quando e começa a dizer, seja feita a tua vontade. Poucos chegam nesse nível, e quem chega está muito perto de ver algo grande acontecer. Deus nunca atrasa, ele chega no tempo certo, com você pronto para sustentar o que ele vai entregar. Se você recebesse antes, talvez perderia. Se chegasse depois, talvez você desistisse. Mas ele chega exatamente quando o caráter, a fé e a maturidade se alinham com a promessa. Agora, se você chegou até aqui, é porque essa mensagem não é genérica. Ela é específica. Ela descreve uma fase, um processo, um chamado. E antes de irmos para a parte final, eu quero te pedir algo muito sério. Não abandone o processo. Não desista no silêncio. Não recue na espera. Não negocie o caráter por alívio temporário. O que Deus está preparando é maior do que o desconforto atual. Escreva nos comentários agora. Deus está me preparando. Curta esse vídeo para que essa mensagem alcance outras pessoas que estão no mesmo processo. E permaneça comigo, porque na parte 3 nós vamos entrar no clímax dessa mensagem, o momento em que você entende como permanecer firme até o cumprimento da promessa e como não perder o que Deus está prestes a entregar. O momento mais perigoso do processo não é o começo da dor, nem o auge da espera. É quando você já aprendeu muito, já foi tratado em várias áreas, já amadureceu bastante, mas ainda não viu a promessa se manifestar. É aí que muitos perdem tudo. Não porque Deus falhou, mas porque o coração relaxa, a vigilância diminui e a tentação de desistir começa a aparecer razoável. É exatamente nesse ponto que Deus observa algo essencial. Se você permanecerá fiel sem garantia visível de recompensa. Deus testa os escolhidos, não apenas para ver se eles confiam quando tudo vai bem, mas para ver se continuam confiando quando já estão cansados de esperar. Porque existe uma diferença enorme entre quem busca a promessa e quem ama o Deus da promessa. Quem ama apenas o resultado, desiste quando o processo se prolonga. Quem ama a Deus permanece, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem ver. E essa permanência silenciosa é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Talvez hoje você esteja vivendo esse exato ponto. Você não está mais desesperado como antes, mas também não está realizado. Você não está perdido, mas também não está vendo avanço. Existe um cansaço tranquilo, um silêncio prolongado, uma rotina espiritual que continua, mas sem grandes emoções. E isso não é sinal de estagnação. Isso é estabilidade sendo construída. Deus está te ensinando a caminhar sem depender de picos emocionais, sem viver de altos e baixos, sem precisar de sinais constantes para continuar obedecendo. É nesse estágio que Deus começa a confiar mais responsabilidades espirituais, não necessariamente visíveis, mas internas. Ele começa a te confiar decisões difíceis, autocontrole, silêncio quando poderia reagir, obediência quando ninguém está vendo. Porque quem não sabe se governar no secreto, não pode governar nada no público. Quem não aprende a esperar sem murmurar, não sustenta o que vem depois. O reino de Deus não se baseia em talento, mas em fidelidade. Outro ponto profundo desse processo é quando Deus começa a remover pessoas, ambientes e distrações que não combinam com o próximo nível. E isso dói. Porque nem tudo que Deus remove é ruim.
Algumas coisas são apenas incompatíveis com o destino que Ele preparou. Pessoas boas, oportunidades legítimas, caminhos aparentemente seguros, mas que não sustentariam o que está por vir. Deus não remove para punir, Ele remove para proteger. Ele não afasta por maldade, mas por cuidado. Quando isso acontece, muitos interpretam como perda, mas na verdade é alinhamento. Deus não constrói o futuro usando peças do passado que não servem mais. E quanto maior o que Ele vai fazer, mais específico se torna o processo. Menos ruído, menos distração, menos companhia, mais profundidade, mais dependência, mais intimidade. Se você tem sentido solidão mesmo cercado de pessoas, isso também faz parte. Não é abandono, é foco. Deus está te separando emocionalmente para que você não dependa mais da aprovação humana para se sentir seguro. Porque o que está vindo exigirá convicção, não validação. Exigirá identidade firme, não aplausos. E isso só se constrói quando você aprende a ficar de pé sozinho com Deus. Existe um momento no processo em que Deus para de explicar e começa a observar. Ele já falou o suficiente. Já confirmou o suficiente. Agora Ele observa se você vai continuar andando, mesmo sem novas palavras. Porque fé madura não vive de revelação constante, vive de convicção estabelecida. E quem chega nesse nível está perigosamente perto de ver algo grande acontecer. É por isso que o inimigo ataca com mais força nesse estágio. Não com tentações óbvias, mas com cansaço, distração, comparação e dúvida sutil. Pensamentos como, será que valeu a pena? Talvez eu tenha entendido errado. Talvez isso não seja para mim. Esses pensamentos não aparecem no começo. Eles aparecem perto do cumprimento. Porque o objetivo não é te parar no início, é te fazer desistir um passo antes da promessa. Mas se você chegou até aqui, ouvindo essa mensagem, é porque algo dentro de você ainda está firme. Mesmo cansado, você não desistiu. Mesmo confuso, você não voltou atrás. Mesmo ferido, você não abandonou. Deus, isso é um sinal fortíssimo de que você está pronto para a próxima fase. Agora, eu quero que você faça algo muito simples, mas muito espiritual. Se essa mensagem está descrevendo exatamente o que você está vivendo, escreva nos comentários agora. Eu vou permanecer até o fim. Essa declaração não é para mim, é para você. É um marco, é um posicionamento, é um lembrete para a sua própria alma quando o cansaço tentar falar mais alto. Existe um momento no processo em que Deus não faz barulho, mas faz alinhamento. Não há anúncio, não há sinal externo, não há confirmação visível. Tudo parece normal por fora, mas por dentro algo já mudou. Você não reage mais como antes. Você não se desespera como antes. Você não corre atrás de respostas como antes. Você aprendeu a esperar. E isso é um dos sinais mais claros de que o tempo da preparação está chegando ao fim. Porque quando Deus termina a obra interna, o cenário externo começa a se mover quase sem esforço. Muitos pensam que o grande sinal será algo espetacular, mas normalmente não é. O maior sinal é quando você já não precisa provar nada para ninguém. Quando a comparação perde força. Quando a pressa não governa mais suas decisões. Quando a ansiedade dá lugar à confiança silenciosa. Isso mostra que o caráter já foi moldado, que a fé já foi fortalecida e que o coração já está pronto para sustentar aquilo que Deus está prestes a entregar. Processo, mas a imprudência depois da vitória. Pessoas que suportaram anos de espera, mas perderam tudo por não manterem a mesma dependência de Deus quando a promessa chegou. Por isso, Deus trabalha tanto antes. Ele prefere atrasar a entrega do que permitir que você perca aquilo que pediu por falta de maturidade espiritual. O amor de Deus se manifesta tanto no ainda não, quanto no agora sim. Se você chegou até aqui ouvindo cada parte dessa mensagem, não é coincidência. Isso não é apenas conteúdo, é confirmação. Deus está te dizendo que nada do que você viveu foi em vão. Cada porta fechada te protegeu.
cada espera te fortaleceu. Cada silêncio te amadureceu. Cada dor te preparou. Você não foi esquecido. Você foi separado. Separado para não se perder. Separado para não se contaminar. Separado para carregar algo que exige profundidade, não pressa. Agora, existe uma responsabilidade espiritual sobre você. Permanecer fiel até o fim do processo. Não volte atrás. Não negocie princípios. Não abra mão do caráter por alívio temporário. Não permita que o cansaço te faça tomar decisões fora do tempo. O que Deus está preparando não é comum. E coisas incomuns exigem processos incomuns. Poucos aguentam. Poucos permanecem. Poucos são tratados nesse nível. E é exatamente por isso que o que vem não será pequeno. Talvez você ainda não saiba o que é. Talvez não saiba quando será. Talvez não saiba como acontecerá. Mas uma coisa você já sabe: Deus está trabalhando. E isso é suficiente. A fé madura não precisa de detalhes, precisa de confiança. E você chegou a esse nível. Mesmo cansado, você permaneceu. Mesmo sem entender, você continuou. Mesmo sem ver, você creu. Agora eu quero te convidar a fazer algo que sela espiritualmente essa mensagem. Onde você estiver, em silêncio ou em voz baixa, acompanhe essa oração no coração. Senhor, eu entrego totalmente o processo em tuas mãos. Eu reconheço que nem sempre entendi, nem sempre gostei, nem sempre tive forças, mas eu permaneci. E hoje eu declaro que confio em ti mais do que confio nas circunstâncias. Guarda o meu coração, para não perder o que o Senhor está preparando. Protege-me de decisões precipitadas. Sustenta-me no tempo da espera. E quando a promessa se manifestar, mantém-me humilde, dependente e fiel, para que tudo seja para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração representa o que você está vivendo, escreva nos comentários agora: eu permaneço no processo de Deus. Isso não é apenas engajamento, é um marco, é um posicionamento, é um lembrete para você mesmo, quando os dias ficarem mais difíceis. Se essa mensagem falou com você, deixe o like, porque isso ajuda outras pessoas que estão quase desistindo a encontrarem essa palavra. Inscreva-se no canal Templo de Deus, porque aqui nós não entregamos mensagens rasas, entregamos direção espiritual para quem está em processo. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está sendo preparado, mas está cansado de esperar. Lembre-se, quem Deus usa profundamente, Ele trata intensamente. O sofrimento não é o fim, é o processo.